Bom dia, pessoal do Facebook, meus colegas, amigos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa coluna vertebral. Eu, como quiropraxista, esses certificados aqui, tem 2 certificados de quiropraxia. Já faz mais de 20 anos que eu sou formado nessa área, e também a docência, de terapias integrativas. Essa é uma réplica de uma coluna vertebral, seria uma réplica de uma coluna de criança, mas de uma forma bem próxima ao natural mesmo, tá? Vamos falar um pouco sobre a anatomia da coluna e a fisiologia e as patologias, ok? Se alguém aí estiver assistindo e tiver ter um problema de coluna, uma doença da coluna, que seria aí desde um trauma provocado em decorrência de um trauma, uma queda, um acidente já recuperada, como uma doença ergonômica que está ligado com a parte postural em relação ao trabalho, à execução do trabalho, e também doenças causadas por postura cotidiana, não ergonômica, não relacionada ao trabalho, mas postural do cotidiano, e também genético, uma disfunção aí que vem em decorrência aí de fatores genéticos também, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma coluna vertebral, como eu mencionei. Sabemos que a anatomia da coluna nossa vertebral, ela é bem complexo, Por exemplo, a gente tem 33 vértebras, desde a primeira C1 até o último coxígeno aqui, a gente tem 33 vértebras. Eu costumo dizer para os meus alunos que para a gente lembrar disso, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo tinha 33 anos quando tiraram a sua vida. É uma linguagem para a gente gravar. Então a gente tem 33 vértebras, ok? Nessas 33 vértebras a gente tem 7 cervicais, nós temos 12 torácicas, nós temos 5 lombar, 5 sacra e 4 coxígenas, tá? Então somam 33 vértebras. Qual é a anatomia dos processos? Quais são os processos vertebrais? Isso são as vértebras. Os processos. Processo espinhoso é aquele que fica centralizado a coluna, esse no meio aqui, ó. Quando a gente passa a mão sobre a parte central da coluna aqui, ó. Esse é o processo espinhoso, Os processos transversos é aqueles que ficam lateral, esquerda e direito da coluna, Então esses são os processos transversos, tá? Então existem muitos processos, Se a gente pegar uma vértebra, daí tem bastante processo. Por exemplo, a gente fazendo aqui anterior e posterior, A gente fala anterior da coluna, posterior. Na anterior aqui, a gente tem o corpo vertebral, O corpo vertebral é aqui, pessoal. Vou mostrar uma vértebrazinha maior, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é um corpo vertebral. Esse corpo vertebral, se a gente deslocar ele, A gente tirar essa vértebra e visualizar ela, é onde fica apoiado o disco vertebral, O disco intervertebral. Chama disco intervertebral porque tem o disco entre uma vértebra e a outra. Depois a gente vai falar a função desse disco. Então o corpo vertebral, ele faz o alojamento do disco intervertebral. Esse corpo vertebral, se a gente pega uma vértebra, por exemplo, uma lombar, ele tem um forame,
num lado tem o corpo vertebral, no oposto tem um forame. O que é um forame? Um furo, um vazado. Ali onde passa a medula espinhal, que a medula está na parte mais protegida do nosso corpo, porque ela fica centralizada ali ao corpo vertebral. Então, se a gente olha daqui, ó, a gente não vê a medula, certo? A gente vê o corpo vertebral e os discos intervertebrais. Se a gente vê na parte posterior, a gente vê os processos vertebrais, espinhoso e transverso, né? Basicamente. E onde que está a medula? A medula está no forame vertebral, que está centralizado. O que é a medula? A medula basicamente é a continuidade do encéfalo, do nosso cérebro, tá? Tanto que a medula é a continuidade do cérebro, faz parte do sistema nervoso central, né? Então os corpos vertebrais têm essa função, alojar o disco, né? E dar uma estabilidade para o disco ali intervertebral, ok? Basicamente, a gente está fazendo aqui uma descrição para poder depois falar um pouquinho da patologia e fisiologia. Esse vermelhinho aqui, ó, esse vermelho ele é uma artéria cervical que nós temos aqui, ó. As nossas 7 vértebras cervicais, elas são vazadas aqui, ó. Tem um furinho, chama um forame, e elas passam, alojam, né? É alojado aqui a artéria cervical, por isso que é vermelho, a artéria cervical passa aqui com a função ali de oxigenação da nossa encefálico ali, tá? Na massa encefálica. De uma maneira, daí eu não vou falar onde que ela mais faz essa oxigenação, qual lóbulo, né? Tá? Mas ela é a oxigenação ali da massa encefálica, dos dois lados, ó, tá? Então por isso que é esse vermelhinho, chama artéria cervical. Aí a gente vê esse amarelo aqui, esse aqui são os feixes nervosos, feixes simpáticos da coluna, feixes nervosos. Esses feixes nervosos, eles estão conectados à medula, lá dentro. E da medula eles saem para fazer o nosso reflexo do sistema nervoso simpático para simpático, ok? Então ele sai aqui do simpático e que são os responsáveis por todos os nossos reflexos ali de temperatura, de dor, né? São aqueles reflexos que desde da nossa fisiologia, né? Os movimentos peristálticos, os movimentos gástricos ali, né? Eles estão relacionados então a esse sistema nervoso. Todos essas sensações que temos, até mesmo na ponta do dedo, né? Os sensores táteis estão ligados com esse sistema nervoso aqui, tá? Então são os mensageiros. Então são os nervos raquidianos, né? Raque, que vem de coluna, né? É uma estrutura da coluna, né? A coluna ela tem, assim como o cérebro tem 3 estruturas separadas, né? Juntas, porém camadas estruturais da raque, né? E uma delas é a raque e ele, por isso que chama nervos raquidianos, que vem da coluna, tá? Vamos lá, falar da vértebra um pouquinho ainda. A cervical aqui, então, aqui ó, começa o atlas, onde que faz o alojamento do crânio. O crânio ele fica alojado ali em cima do atlas, né? Ele tem, essa coluna é pequena, mas ele está aqui, ó, tá? Então ele forma ali acopladinho, né? No crânio aqui é uma articulação sinovial, tá? Da coluna também. Depois do atlas tem o áxis, que é a segunda vértebra da cervical. Então o atlas está em cima, a primeira vértebra, daí tem o áxis que faz assim. Tem um processo aqui, pessoal, que chama processo odontoide. Ele existe aqui, ó. Pode olhar. Ele existe ali, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Pera aí. Aí. Ó. É esse dente odontoide aqui. Esse dentinho, ele na verdade faz com que tenha uma limitação da cervical, né? Para a gente fazer as flexões, extensões. Então ele limita essa mobilidade ali de rotação, flexão, né? Chama dente do áxis, né? Ou processo odontoide, ok? Para fazer esse eixo. Vamos falar da fisiologia da coluna agora, né? Também a fisiologia e anatomia. Só para a gente concluir aqui a anatomia das 33 vértebras, né?
Então a região sacral é fundida, tá, pessoal? Da lombar não. Até a L5 a coluna normal, tem as vértebras com mobilidade, né? Da L5, que daí vem a região sacral, que vem 4 vértebras, né, sacrais, né? Tem a lombar, a sacra, né, 5 sacras e 4 coxígenas. Então até a lombar tem mobilidade, tem discos intervertebrais ali, né, que seria aqui, ó. Até gosto de mostrar, ó. Olha aqui. Dá para ver, ó. Aqui é a última vértebra lombar, ó, ela tem mobilidade, tá? Já a sacra, região sacra, não tem mobilidade, né? Ela é fundida, e a coxígena é fundida. São 5 sacras fundidas e 4 coxígenas. Então vai somar as 33. Eu vou descrever agora algumas das funções fisiológicas da coluna, tá? Então vamos lá. Primeiro, a coluna, um processo dela é um processo intervertebral. Então a coluna, nesse conjunto que eu acabei de explicar, ela trabalhando em conjunto, olha a flexibilidade que ela tem, ó, né? Ó a flexibilidade, né? Numa flexão, mas ela faz um processo de rotação, né? Extensão, ó, né? Então, uma da fisiologia da coluna é favorecer para nós essa mobilidade em todos os eixos, né? Qual eixos? Né? Uma rotação, né, limitada, mas existe uma rotação, né? Ó, ela faz uma rotação limitada, tem uma flexão bem ampla, e no conjunto de todas faz uma flexão bem ampla, né? A gente sabe aí quando está fazendo alongamentos, né? Então ela ajuda bastante nessa flexão, ela protege a medula, que é a continuidade do cérebro, né, do encéfalo. Ela faz a proteção, porque a medula está lá na parte mais interna dela, né, no núcleo dela ali, que nem eu expliquei, dentro desse forame. Então ela protege a continuidade do cérebro, do encéfalo, que é a medula, tá? O que mais? Ela ajuda a amortecer os impactos em decorrência desse disco intervertebral. O disco ele também tem uma parte polposa dentro, né? O corpo do disco, fibroso e gelatinoso. Fibroso é a camada externa que protege, o gelatinoso que é a camada interna que faz o efeito almofada, né? Amortecimento. Então ela faz com que promova um amortecimento dos impactos. Até mesmo de uma caminhada, qualquer impacto, ó, ela vai fazendo amortecimento desse impacto aí, né? Então a coluna, a fisiologia da coluna é nos condicionar a ter uma vida com movimentos, flexões. A coluna também nos proporciona podermos mantermos em pé, né? Se a gente não tivesse a coluna numa posição ortostática, né? Então, se a gente não tivesse a coluna, a gente seria um invertebrado, a gente não ficaria em pé. Então a coluna também nos proporciona a manter a estrutura, em conjunto com a estrutura muscular a gente fica em pé. Se fosse só músculo não manteria, não iríamos ficar na posição ortostática, tá? Em decorrência então de todo esse conjunto, a coluna ela vem daí a gente tem as outras estruturas, tá? Aqui o ilíaco, né? A gente tem a pubis, tá? A gente tem, por exemplo, todas essas estruturas que formam a cintura ilíaca aqui, fusionadas, né? De uma maneira, vamos dizer assim, para formar a nossa cintura ilíaca aí, tá? Que seria a cintura pélvica, né? Quando a gente fala pelvis, essa estrutura que no popular fala bacia, essa aqui é a estrutura pélvica. Aqui dentro é alojado os nossos órgãos internos, né? Como as vísceras, por exemplo, né? Os intestinos estão alojados aqui. E também essa estrutura pélvica aqui, ele aloja também o feto no sexo feminino. Ele é um pouco mais amplo já para alojar ali, né? Proteger e alojar o feto também, tá?
Então essas estruturas aqui, elas formam num conjunto a nossa coluna e a região pélvica aqui, com a região sacral, né? A região pubiana, né? Tá? E esses forames aqui são os forames obturado, glenoidal, onde vai o fêmur, né? A cabeça do fêmur e tal. Então nisso vai formar. Tanto que essa estrutura pélvica do masculino e feminino é diferente, tá? Tem várias diferenças aí em decorrência do alojamento do feto, a passagem do feto e tal. Quais são, pessoal, as lesões que uma coluna ela tem? Tá? O que forma uma patologia na coluna? Patologia na coluna ela é formada por N motivos, né? Por exemplo, um trauma automobilístico, uma queda, tá? Ela é formada também por má postura, por má postura ergonômica em relação ao trabalho. Cada um tem o seu trabalho, né? Que nem, eu tô aqui, ó, tô tentando forçar aqui para vocês visualizar, né? Já vai entortando, ó, minha coluna aqui estaria, por exemplo, assim, né? Tá? Mas isso não causa uma lesão porque não é repetitivo, né? Mas infelizmente alguém que trabalha na esteira ali, numa indústria, enfim, ou no escritório, né, passa a ter as lesões, as patologias da coluna. Então tem que ficar ali bem no eixo. Falar nisso, eu estou precisando de uma quiro aí, tá, pessoal? Vou convocar aí meus alunos aí para fazer uma quiro também, né? Fazer uma educação repostural aí também. Vamos lá. Patologia da coluna. Patologia da coluna são muitas, né? Que nem acabei de citar. Posturas ergonômicas de trabalho, traumas, né? Também pode acontecer da coluna desenvolver uma patologia genética, tá? Na pré-adolescência ali dá uma escoliose, tem uma ligação genética também, né? Herdada. Quais são as patologias mais assim diagnosticadas hoje pela área da medicina aí ortopédica, né? Da ortopedia e também do neurologista também, que tem uma certa ligação aí, mas mais a ortopedia. A gente acaba provocando. Lembra que eu expliquei os discos intervertebrais? Esses discos eles podem escorregar do eixo, né? Vou explicar já, tá? E uma vértebra também pode escorregar do eixo, tá? Então quando o disco ele tá ali, ó, esse aqui é um disco intervertebral, ó. Tá vendo? Aqui assim, ó, intervertebral. Esses discos ele pode, vamos dizer assim, fazer um abaulamento, ele sai do eixo e cria, né, uma protuberância, tá? Esse abaulamento vai evoluindo para uma protusão e uma hérnia de disco. Então a hérnia de disco, para entender, ela não estoura, vamos dizer assim, ela não rompe de uma noite para o dia. A hérnia de disco ela tem um ciclo que ela é de processo de adoecer. Ela começa ali no abaulamento, o disco roda, forma um bico. Daí ele acaba provocando mais uma pressão ali, depois a gente vai falar o porquê. Daí acaba provocando ali uma protusão, quer dizer, ele sai do eixo e começa a comprimir esse feixe de nervo. E depois ele rompe mesmo aquela parte fibrosa dele e daí dá um derramamento de líquido gelatinoso, né, em cima desse feixe de nervo. Daí ele vem a dor, ele fica comprimindo ali e dá um processo inflamatório também. Então isso é a popular escorregamento de disco, abaulamento, protusão e hérnia discal. Quando chega já no protusão, mesmo antes dele romper, que ele começa a sair do disco, ó pessoal, vou mostrar de pertinho, e começa a comprimir esse feixe, esse amarelinho aqui, ó, ele começa a ter uma compressão ali, mostra já que já começa aquela dor horrível, porque está comprimindo o feixe nervoso, ok? Então ali é bastante importante a gente entender por que acontece essa hérnia de disco aí e as patologias da coluna. Obrigado aí, viu, Valéria, pela interação aí. Valéria é uma cliente minha
que tenho muito carinho por ela, ela sabe. É uma cliente bem antiga minha. A coluna também vertebral, ela produz uma doença que chama, eu vou girar aqui, tá, pessoal? Ela chama escoliose, ó. Olha na coluna, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Ela faz um S assim, ó. Tá vendo? Ela faz um S, ó. Bem assim mesmo. É um S, assim, ó. Ou assim, para direita ou para esquerda. Isso chama escoliose. A escoliose, ela pode ser produzida no tórax, sobre o meio da coluna, e ela pode ser na transição também do tórax para lombar, tá? Na verdade é isso aqui, ó. A coluna até ficou meio, ó, é um Szinho, né? Ó. Essa escoliose, ela pode ser, depende do grau, ela pode ser juvenil, adolescência ali também, e pode provocar dores fortíssimas, porque a coluna, vamos falar num termo bem simples, se a coluna entortar assim, ó, fazer um S, ela vai comprimir os órgãos que estão na lateral ali, né? Os lóbulos pulmonares, né? Então ali até o eixo do coração ali, depende do lado, se é na área do coração, ele vai meio que comprimir aqueles órgãos, né? Sem contar esse feixe nervoso que de uma maneira geral então dá muita dor, é uma dor, sabe? E daí nos Estados Unidos eles fazem cirurgia, eu acho bastante invasiva, bem terrível. Melhor é fazer a reeducação postural, fazer a quiroacupuntura, né? Tratar de uma forma mais clínica mesmo, tá? Então essa é a hérnia de disco. Uma coisa assim que é importante falar aqui, tá, pessoal? Se alguém depois quiser compartilhar esse vídeo, é um fato que hoje a medicina infelizmente não fala muito isso. Mas assim, vamos lá. Quando há um rompimento aqui desse disco intervertebral que provoca a hérnia, ele vaza um líquido que tem dentro e ele cai em cima desses feixes nervosos, certo? Quando ele comprime esses feixes nervosos, ele cai esse líquido, o corpo nosso, vamos usar assim, ele começa a fazer uma absorção desse material, que é um corpo estranho, ele estava fechado, vazou, um corpo estranho, e começa a eliminar. Então, o importante aqui, ó, quem estiver me ouvindo um dia que tiver esse problema, não fique desesperado, porque no começo dá uma dor horrível, eu dá vontade de chorar de ver o paciente, só que assim, ele vai melhorar, porque o teu corpo ele vai absorver esse líquido e vai diminuir essa compressão também. Tenta entender assim, ó, é onde que às vezes a pessoa cai numa cirurgia, ela está com tanta dor que nem morfina às vezes tira a dor dela, realmente. Só que com o tempo, se você tiver, vamos dizer assim, paciência e fazer um tratamento certinho, vamos dizer que com uns 8 meses a 1 ano, o teu organismo absorveu aquele corpo estranho, né, que vazou do disco, e daí passa a descomprimir, desinflamar já um pouco, né? Porque quando tem um rompimento de hérnia, aqui de disco, que forma a hérnia, é uma lesão, a gente não está vendo, mas é como se a gente pegasse uma marreta e batesse no dedo, é uma lesão. Ele provoca um processo inflamatório lá dentro. A medicina, às vezes, eu não sei, acho que é tão corrida que não tem tempo para explicar isso. Vamos ver dessa forma. Mas existe uma lesão lá dentro, existe um trauma. A gente não está vendo, nem todos os traumas são aquilo que a gente faz externo, tá? Então, uns 8 meses, mais ou menos, a 1 ano, a dor diminui. Não precisa cirurgia. O que a cirurgia faz na hora da dor? Ela vai abrir, o cirurgião abre, e faz uma aspiração ali. Não tem o que ele fazer. Todo um processo com alto risco para ele fazer essa aspiração. Ele faz uma limpeza. Aí quem quiser fazer a cirurgia pode fazer, mas é assim que vai funcionar, tá? Para cirurgia de hérnia, tá, pessoal? Cada patologia é um problema. Aí tem outras doenças da coluna. Vamos mudar um pouquinho, porque esses vídeos eles têm que ser um pouco rápido, né? Não pode demorar muito. Depois o pessoal que entrar pode voltar o vídeo, que eu vou postar ele. Aqui na lombar a gente chama lordose, porque a nossa coluna é assim, ó. Na cervical, aqui em cima, ó, na fisiologia, a gente... Quer ver? Eu vou dar uma explicação legal aqui, ó. Tem uns clientes aqui, é legal. Quando a gente está no útero da mamãe, a gente é formado de uma forma cifótica. A nossa coluna é assim, ó. Um bebezinho é assim, ó. Ele tem essa fisiologia, olha que bonitinho, né? Ele tem uma estrutura formada, porém ainda não desenvolveu, ó. Daí quando a gente nasce, a gente começa a desenvolver, nós começamos a desenvolver, daí aqui na lombar ele cria para dentro, ó, aqui afundado, chama lordose,
para dentro. Daí aqui no tórax, que é as costas que fala, é uma cifose, é para fora. Assim que o bebezinho começa a ficar em pé, começa a engatinhar e ficar em pé, naquela transição. E na lordose, na lombar embaixo, é lordose, é para dentro, ó, para dentro. E aqui na região sacra é para fora. Então a coluna não é reta como se fosse uma caneta. Ela não tem essa estrutura reta. Se fosse assim, ela não iria aguentar o peso para distribuir. Então a gente é gerado cifótico, assim. Depois, quando a gente começa a engatinhar para andar, forma a lordose na cervical, a cifose no tórax, a lordose na lombar e a cifose no sacro. A coluna ela faz assim, ó, um eixo assim, bem lindo. Então ali distribui o peso nosso de uma forma que não vai afetar a estrutura, ok? Então, essa lordose aqui, que ela é fisiológica, natural da gente, quando ela se torna demais por uma decorrência do abdômen estar dilatado, né, aquela popular barriguinha nossa, ela vai puxar a nossa coluna para frente, para o anterior, e vai afundar aqui. Vocês pensam assim, se puxa na frente, atrás vai afundar. Daí forma aqui, ó, essa parte é a parte da barriguinha, vamos dizer, aqui, ó. Aqui é a parte das costas. Então, se a barriga crescer aqui, vai puxar a lombar para lá. Vai fazer uma lordose, daí vai acontecer aquilo que eu falei. Agora, quem está assistindo vai acabar puxando esse eixo do disco fora. Vai deslocar, daí começa a provocar um abolamento, uma protusão. Então, resumindo, quando a gente fica gordinho, né, principalmente no abdômen, o nosso organismo reserva gordura no abdômen que está mais perto depois para ele queimar, né? Ele não vai, graças a Deus, né? Ele não vai armazenar na orelha, na mão, né? Ele vai armazenar mais perto do intestino ali. Só que essa gordura, se a gente não faz um exercício, entra em outro contexto, não cuida, o que vai acontecer? Ela vai puxar a nossa coluna para frente e vai formar, começa a formar a lordose, depois vai num ciclo até, se não cuidar, essa patologia vai evoluindo, tá? Então a gente falou da uma lordose, a gente falou de uma escoliose primeiro, né, que é o S, né? A gente falou do escorregamento do disco, que falou da hérnia, da protusão, que ele sai do eixo, porque esse disco aqui, ó, ele tem que estar tudo no eixo. Apesar da gente ser flexível, ele não sai do eixo, ele sai quando a pessoa começa assim, carregar muito peso na cabeça, se esforçar muito, tem vários motivos aí, um acidente, uma postura, muito que daí vai provocando essa patologia, tá? Tem mais doenças da coluna, como vocês sabiam que os ossos inflamam, né? Ossos são células vivas, tá? Por exemplo, a gente não sabe às vezes disso, né? Mas uma parte óssea nossa tem os ossos, né? O osteoblastos, os osteofitos, né? As células dos ossos existem, tá, pessoal? Célula não é só células no cérebro, neurônios, de tecido, tem os ossos são células, tá bom? Por isso que quando a gente quebra, né, a gente fratura, ele ossifica ali, porque são células vivas que trabalham ali refazendo, tá? Então o que acontece assim? Tem mais doenças, tem inflamações nos ossos, né? Tem os bicos de papagaio, tem várias doenças que vão inflamando também os ossos, tá bom? Tem que cuidar isso daí também, tem tratamento hoje que dá para cuidar todas essas inflamações ósseas aí de uma forma natural, né? A gente não consegue abranger todas as doenças da coluna. Se alguém tiver algum problema, né, pode perguntar, que daí eu respondo no privado sobre uma patologia específica, né? Eu não estou aqui para descrever todas as patologias, são muitas, mas aquelas cotidianas assim, em relação a má postura, a obesidade, que nem eu falei aqui, em relação ao trabalho em uma posição irregular, né, ergonômica, tá lá, ou coitado, uma pessoa que fica o dia inteiro ali no computador, né, trabalhando no escritório, quando ele chegar a uma certa idade, ele vai ter lá um problema, às vezes, de coluna cervical, de tórax, né? Então tem a posição certa. Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando toda a postura correta para trabalhar, para passar um pano no chão, olha que legal, para sentar na frente de um computador, para trabalhar, até para ficar na frente de um fogão, né? Tem a postura que você coloca lá um apoio para o pé, como se fosse um tijolo, e descansa uma perna. Então tem toda uma postura correta para não lesionar. É certo que é difícil fazer isso, mas existe, tá? A postura, quando eu atendo a pessoa, eu oriento ela certinho nesse sentido aí, nesse âmbito aí, ok? Nossa coluna é um presente, é uma dádiva de Deus, tá? Para nós finalizarmos aqui.
Isso é uma dádiva que Deus criou para o ser humano. Eu acredito muito na existência de Deus, né? Deus que é o criador do ser humano. Se alguém estiver me assistindo, me desculpe, mas eu não acredito na teoria de Darwin, que nós evoluímos de macacos, tá? Eu respeito a sua ideia, mas eu acredito que tem um criador, porque aqui eu não falei, eu posso dizer para vocês assim que eu não falei, sem mentira, eu não falei 5% do que é uma estrutura que Deus criou. Se a gente for estudar realmente o que é, você vai falar, olha, eu estou impressionado, aí mostra a mão de Deus, a criação de Deus, ok? Tá? Não foi feito para a gente viver só 80 anos, não. Deus fez nossa estrutura para durar muito mais que isso. Para a gente fechar aqui, eu agradecer aí os meus queridos seguidores, amigos, né? Pessoal, eu falo que quem tem seguidor é Jesus Cristo, tá? Nós temos amigos. A gente usa esses termos assim, mas não gosto muito, tá? Eu acho que quem tem seguidor, o único que nós devemos seguir é Jesus, né? Que é o Filho de Deus. Não estou falando de religião. Estou falando que seguidor eu sigo Jesus, né? Eu sou amigo das pessoas, colegas, né? Partilho também, amo partilhar com as pessoas o conhecimento delas, mas eu não sigo ninguém, eu sigo Jesus Cristo, que é o meu maior exemplo. E para vocês também que estão assistindo, eu passo assim que pode chamar, a gente chamar de seguidor, às vezes a gente esquece porque é um termo que a gente usa, mas na verdade são colegas nossos, amigos, pacientes, pessoas assim do coração, e aí vai, né? Feliz então, mais uma vez falando da coluna. Só para finalizar aqui, ó, um quiropraxista não falou de quiropraxia, né? Olha como que foi uma aula mais anatomia e fisiologia, né? Mas para resumir, não tem como resumir, só vou falar assim, para fazer esses ajustes aí, a quiropraxia, né? No início eu falei, tem o meu certificado, a quiropraxia é uma técnica maravilhosa para endireitar uma coluna. Então, falei aqui, depois vocês podem olhar de tudo da coluna e não falei da quiropraxia. Olha como eu amo a minha profissão, né? Eu não estou aqui para divulgar, senão a pessoa estava aqui falando, quiropraxia, corrige isso, eu nem lembrei. Eu estou aqui para falar de um projeto que Deus criou, que é a nossa coluna também, né? Uma estrutura, e que, já pensou a gente ser um invertebrado, né? Que nem uma minhoca lá andando sem coluna, né? Seria isso. Olha como Deus é amoroso com nós, tá? Mas não falei da quiro. Então a quiro, ela faz a correção, vamos dizer assim, de mais de 90% aí dessas patologias que a gente falou aqui. Quiropraxia tem que ser avaliado, né? Às vezes não é viável a pessoa fazer, até contraindicado, tem que ser um especialista mesmo. Mas nessas patologias que eu citei aqui, a quiro funciona bem, tá? Muito obrigado, dá um abraço, Valéria, aí para a Márcia, né? Que é sua filha, tem bastante amizade com ela, a gente sempre lembra, a gente está longe aqui, mas está lembrando aí, tá? De vocês. Da tua irmã querida lá, Margarete também, tá? São pessoas que moram no coração da gente, porque a gente, desde que quando começou aí praticamente, né, no início do nosso trabalho, tem acompanhado, tenho tratado, partilhado momentos bons e difíceis, né? A minha formação hoje é muito ampla, né? Tem pessoas que falam assim para mim, ô doutor Pedro, que tipo que é do teu trabalho? Eu falo assim, personalizado. Por que personalizado? Porque se a pessoa precisar de um tratamento psicológico, eu faço, precisar energético, eu faço, precisar físico, eu faço, coluna. Então, muitos anos assim, estudando e trabalhando com o coração. Eu falo que as minhas mãos é o coração, né? Eu não trabalho com as mãos, eu trabalho com o coração. Eu amo o que eu faço, tá? Então, o assunto de hoje foi esse. Quem estiver nos acompanhando aí, eu tinha prometido que cada dia eu vou falar sobre... Eu estou assim preparando para falar sobre o GABA, né? O GABA, minha Valéria está assistindo, depois pode pesquisar, é muito bom. No próximo vídeo eu vou falar sobre o GABA. O GABA lá é um neuroreceptor que hoje ele trabalha muito a qualidade do sono, tudo é super importante, os alimentos que contém. Fiz uma pesquisa e descobri que o GABA hoje, dentro de um tratamento natural aí, para melhorar o sono, ele melhora a disposição, ele melhora o nosso raciocínio, até mesmo ajuda na parte de traumas. E se você não quiser manipular, porque é um suplemento, você pode até melhorar a fonte alimentar que eu vou passar, tá? Então, vocês viram que diversidade, né? Tá ok? Muito obrigado aí mais uma vez, né? De poder estar compartilhando. Se vocês quiserem compartilhar esses vídeos, podem compartilhar. Eu sou assim mesmo, meus amigos que estiverem aí, a gente sempre está dando um oi, tá bom? E pode interagir. Obrigado quem interagiu.
Um tchauzinho aí para todos. Se cuidem, tá, pessoal? Em respeito aí à corona, né? Vamos continuar nos cuidando. Eu tô sem máscara porque eu tô sozinho aqui. Então, mas tem as caixinhas de máscara aqui, tá cheio de máscara por todo lado aí, né? Se alguém bater palma lá fora, já põe minha máscara, já saio lá para ver. Então, tô me cuidando. Graças a Deus aqui na nossa cidade, da nossa família, amigos, todo mundo bem, todo mundo se cuida, né? E a gente já vai ter essa vacina e a gente vai estar enfrentando aí de novo, ajudando todo mundo e feliz aí. Tem essa cara minha, mas meu coração é grande. Tchau para vocês e obrigado aí a todos.